estudar a imagem na poesia, né, ou ressaltar a imagem da poesia, é também compreender, em alguma medida, um processo, o processo por meio do qual os poemas se relacionam com o mundo. É isso, ou seja, não é que seja uma relação encerrada em si mesma. Não é isso que... Ou seja, quando a gente percebe as imagens do poema, o que a gente está percebendo é aquilo, o diálogo profundo que os poemas têm com o mundo, né, com esse mundo determinado, esse mundo da modernidade. Mas o que é interessante, volto a frisar, né, ou seja, é que dentro dessa modernidade, né, que vem toda montada a partir de novas tecnologias da imagem, né, de pensar na invenção da fotografia, de pensar na invenção do cinema a partir da invenção da fotografia, ou a gente pensar toda a modificação que a gente vai ter no Estatuto da Imagem Pictórica também, ou seja, como a pintura, né, do impressionismo em diante, pelo menos, né, vai se modificar muito em resposta a essas novas formas da imagem, né, que a fotografia e depois o cinema vão proporcionar, né, comporta esse esforço no seu núcleo também um momento que a gente pode dizer que é arcaico, ou seja, uma volta a uma maneira de pensar as imagens que é muito antiga, né, que eu peguei e remeti agora há pouco ao Aristóteles, né, ao pensamento, ou seja, a necessidade de nós termos imagens para pensar, mas a gente pode dizer que em alguma medida é anterior ao próprio Aristóteles, né, ou seja, está no Platão em alguma medida, né, no Sócrates através do Platão, está nos pensadores que nós chamamos de pré-socráticos também, né, ou seja, essa denominação meio complicada, né, mas está antes também, está antes onde? Na poesia. Ou seja, a poesia ela é um pensamento das imagens, ela sempre foi um pensamento das imagens. Isso está em Homero, né, a gente pensar, por exemplo, a importância que é a prática da écfrase, né, ou seja, ou da ecfrase, como se prefira, né, ou seja, da descrição de objetos, mas sobretudo de objetos artisticamente determinados ou esteticamente configurados, né. Vai ter no Homero, né, se a gente pensar ali, ou em outros poetas gregos também, a gente vai perceber como o poema, né, o poeta, está o tempo todo, né, tentando dar conta, por meio do seu instrumento, ou seja, da linguagem, de um mundo que, em alguma medida, já se dá a ver como imagem, né. Não da mesma forma como a gente vai ver depois, né, a gente tem que preservar essas distinções, né, mas o que é importante é que esses processos históricos não são lineares, né, ou seja, eles comportam, no seio deles, um retorno a momentos anteriores. Né, um retorno, e isso é fundamental, ou seja, Walter Benjamin, por isso é um pensador decisivo para mim, porque ele não vai ter uma visão simples da modernidade, e, portanto, não vai ter uma visão simples da imagem também. Né, eu adoro a definição de imagem dialética que ele vai dar, né, e é muito importante essa passagem que ele vai fazer do conceito de imagem simples para o conceito de imagem dialética, né, e ele vai explicar, né, ele vai dizer, vou citar de memória aqui, mas ele diz algo como: não é que o passado lance luz sobre o presente, nem que o presente lance luz sobre o passado, né? A imagem é o momento relampejante, né? A imagem dialética é o momento relampejante, em que aquilo que foi, né? E aí ele não fala mais do passado, o que é interessante, ele diz aquilo que foi se encontra com o agora, e aí ele não fala mais presente, ou seja, o que foi e o agora, né? Não por acaso ele vai falar do tempo do agora também, numa forma de uma constelação. E quando ele diz de uma constelação, quer dizer que esses elementos do que foi, né, ou seja, aquilo que vem de uma pré-história do nosso tempo, está presente nessa constelação também, não é eliminado. Né? E aí tem um passo decisivo, mas muito misterioso, muito enigmático também, quando a gente tenta pensar do ponto de vista teórico, né? Mas eu acho que menos enigmático quando a gente tenta pensar do ponto de vista poético, né? Por isso que eu acho que é indissociável uma coisa da outra, né, que é quando ele vai dizer em seguida, dentro desse fragmento ainda, ele diz: só as imagens dialéticas são imagens autênticas, ou seja, não arcaicas, né, e a sua verdadeira dimensão é a linguagem. Né? Ou seja, o que ele está dizendo aí, em alguma medida? Quando a gente tem essa imagem dialética, que junta o que foi com o agora, aquilo que seria arcaico, ou seja, aquilo que foi, né, passa por um processo de dialetização, né, de dialética e imobilização, que ele vai falar, né, que em alguma medida salva aquilo que era arcaico para uma outra leitura. Né, para uma outra leitura. E aí, claro, é fundamental na teoria dele também, isso está desenvolvido em outros fragmentos, né,
que essa salvação é uma salvação momentânea, uma salvação instantânea. Ou seja, não é uma salvação que monumentaliza esses dados, não é uma salvação, e essa é a palavra que ele usa mesmo, salvação, não é uma salvação que preserva esses dados como tais, ou que museifica esses dados como tais, né? Mas que em alguma medida presentifica esses dados, coloca esses dados na pauta do presente, né? Percebe que esses dados estão na pauta do presente. Né? E aí tem esse passo seguinte, né? Ou seja, sua verdadeira dimensão das imagens dialéticas é a linguagem. Esse é um passo fundamental para mim, porque é um momento que a gente pode pensar que aquela distinção que às vezes parece tão nítida entre o mundo da imagem e o mundo da linguagem, né? E a gente pensando, sei lá, todas as críticas que a gente tem à questão das imagens, né? Que no fundo são críticas de origem platônica, a gente pode dizer, a gente pode remeter ao passado também isso, mas que vão se renovar muito na modernidade, em que em alguma medida as imagens são vistas como o reino da mentira, da falsidade, em alguma medida a linguagem, pelo contrário, vai ser o lugar de revelação da verdade, né? Como se isso existisse, a verdade única, ou a mentira total também, né? Quando ele coloca isso, quando ele diz que a verdadeira dimensão das imagens dialéticas é a linguagem, essa separação se complexifica bastante, ela não existe mais como tal, né? Ou seja, a gente é obrigado a pensar caso a caso, a gente é obrigado a pensar que tipo de imagem está dado aqui, né? Diante de qual tipo de qual imagem nós estamos, né? Ou de quais imagens nós estamos, né? E, ao mesmo tempo, nos leva a perceber, né, que isso que nós chamamos de linguagem e que estava reservado, talvez, num determinado raciocínio a um campo discursivo, é bem menos discursivo do que parece. Está interceptado o tempo todo por outras formas semióticas que não são discursivas.